Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. Ela, da perspectiva de uma parlamentar, uma senadora, com toda a bagagem de jornalista também que tem, vai fazer conosco uma análise do que foi esse momento de convivência entre os poderes que nós assistimos do final de setembro até, mais precisamente ontem, o início da segunda quinzena de outubro, quando o Senado deliberou sobre uma decisão que foi primeiro da primeira turma do STF e que depois foi do plenário do STF em relação à situação do senador Aécio Neves. É mais do que um caso pontual com relação a um parlamentar. Foi uma decisão que gera uma jurisprudência, eu arrisco a dizer, não é isso, senadora? Muito obrigada, Tânia, mais uma vez pela oportunidade de conversar com os nossos telespectadores, que eu penso o Senado Federal, com os seus meios de comunicação, consegue dar uma visibilidade aos nossos posicionamentos. Essa questão tem vários aspectos. Ele tem aspectos institucionais da relação entre poderes, dos limites do que está no termo constitucional, para saber se o Supremo Tribunal Federal pode, com uma turma, que é 1/3 da composição da Corte, definir medida cautelar afastando um parlamentar do seu mandato sem pedir licença para o Senado. Numa votação no dia 11 de outubro, conforme estava previsto e agendado, talvez uma das mais longas sessões do Supremo para uma única questão, e depois de muita polêmica, o Supremo ficou dividido 5-5. E a ministra coube a presidente, uma mulher, Carmen Lúcia, digamos, tomar um lado, um voto, uma decisão salomônica ou um voto de Minerva, dizendo sim, o dispositivo constitucional determina que seja consultado o Senado. Esse é o ponto. E 44 senadores entenderam que esse dispositivo constitucional precisa ser respeitado. Esse é o ponto da decisão que justifica o voto, eu imagino, dos senadores que assim votaram, especialmente das bancadas majoritárias aqui na Casa, PMDB e PSDB. No meu caso, eu não li a Constituição. No meu caso, não está escrito na Constituição porque eu votei pelo acolhimento da medida cautelar do afastamento do senador Aécio Neves. Eu li o livro dos valores relacionados à ética, à responsabilidade, ao meu compromisso com os meus eleitores e às expectativas da sociedade brasileira que quer mais transparência, mais rigor em todas as nossas atitudes. Um livro que diz respeito exatamente à coerência naquilo que eu faço. Mas eu vou fazer então uma pergunta aqui, vou abrir um parênteses. Não leu em termos, porque há um caminho de interpretação constitucional que ampara a sua decisão, não há? Não, a minha decisão, do ponto de vista legal, apenas que é um direito meu de votar desta ou daquela maneira. Mas em relação eu podia me abster, eu podia votar de outra maneira, eu simplesmente acolhi a decisão do STF. A decisão do STF, a despeito de a ministra Carmen Lúcia, no seu voto, e, digamos, na súmula dada pelo Supremo, ter dito que é preciso, nesses casos, consultar o Senado Federal. Ontem foi consultado o Senado Federal e o senador Aécio Neves vai retornar ao seu mandato no Senado Federal. Estava afastado por tempo indeterminado até que fosse concluído toda a investigação relacionada ao processo que ele é o denunciado. Então, a minha posição, claro que é protegida pela votação, até porque foi um voto aberto. Ontem, nessa decisão, nessa deliberação, nessa sessão, que foi até uma sessão curta, dada, eu diria, é penoso, Tânia, não é fácil para nenhum senador fazer essa votação. Eu pessoalmente penso, que nós não estamos julgando pessoas, amigos, nós não estamos julgando correligionários ou aliados. Nós estamos preservando a instituição. Então, quando eu voto desta ou daquela maneira, eu tenho que pensar não apenas na minha coerência, nos meus valores, na minha ética, mas pensar também na instituição que eu represento. Eu penso que dessa maneira eu estarei honrando o Senado, mas, sobretudo, os 3.400.000 eleitores do Rio Grande do Sul, do meu estado, do Rio Grande do Sul, meu querido estado, que me mandaram para cá em 2010.
Essa votação de ontem, o senador Eunício anunciou que uma das duas, o sim ou o não, teria que atingir determinado quórum. 41 votos Exatamente. Sim ou 41 votos não? Não. E no dia seguinte, ouvindo os comentários sobre a sessão, houve analista de política que dissesse, olha, isso aqui abre uma nova maneira de usar esse critério, porque no caso do senador Delcídio, por exemplo, para o senador Delcídio, se ele teria se mantido se 41 votos fossem dados a seu favor. Era uma condução um pouco diferente do que foi a votação de ontem. Não, a mesma foi coisa. A mesma coisa? Mesma coisa, 41. 41 votos, se votassem favoravelmente ao Delcídio, eram os votos necessários para ele, ou 41 que fossem ao contrário, porque é a metade mais um. A maneira como foi conduzida pela da casa... composição, não é da sessão daquele dia, é da composição geral do Senado. A maneira como foi conduzido o caso evitou uma crise institucional? Não tenho dúvida. Nós ficamos muito perto disso? Não tenho nenhuma dúvida, porque cada um fez o seu papel. O Supremo fez o que devia ter feito, no seu entendimento, mesmo que eu discorde de posições de alguns votos de ministros que são, eu diria assim, votos muito políticos, assim, muito... subiu na tribuna e sobe no palanque, faz um voto bem político. É um voto assim, uma exortação a uns valores que nós é que temos que fazer. Eu penso que os ministros têm um saber jurídico, têm uma fundamentação na Constituição. O que é a Suprema Corte? É a corte que interpreta a Constituição. Então ele tem que ler a Constituição. Olha, neste artigo é assim, assim, temos que fazer dessa forma, por isso, porque os autores dizem isso, porque fazem isso, mas o texto está aqui. Então, só que alguns ministros vão além da interpretação e fazem um discurso sobre vários temas, sobre impunidade, sobre corrupção, sobre os dilemas do país. Claro, eu acho que eu gostar ou não gostar, ou apreciar ou não, seria mais ou menos que eu cada dia que fizesse uma dissertação jurídica, que eu não tenho conhecimento jurídico, mas fizesse aqui, ou então que eu fosse lá no Supremo e disse, ó, senhores ministros, por favor, os senhores têm que decidir essa questão em 30 dias. Então, eu digo, cada macaco no seu galho. Vou usar uma terminologia que o povo entende, né? Cada um no seu cada qual, cada um no seu quadrado. Então, eu acho que, não que eu queira restringir a livre expressão e manifestação dos senhores e de outros ministros da Suprema Corte. Não é isso. É apenas isso que antigamente se falava. Seria bom que os ministros falassem nos autos, como nós aqui tivéssemos também os limites para o nosso comportamento, decoro parlamentar e uma série de coisas que funcionasse o nosso código de ética, nosso conselho de ética. Tudo isso seria conveniente. Então, por isso que eu estou falando e falo isso também com a isenção de uma senadora que sempre, tanto que votei, defendendo a manifestação do Supremo, que foi questionada por 44 senadores, a manifestação do Supremo Tribunal Federal da primeira turma em relação ao caso do senador Aécio Neves. Então, minha posição foi preservando a manifestação. Eu sou defensora das 10 medidas de combate à corrupção, eu sou contra o foro privilegiado, eu sou a favor de abertura de voto, não ter mais voto secreto para nada, nem para a escolha de ministro da Suprema Corte. Sou favorável a essa emenda, essa PEC do senador Cristóvão e do senador Lazier Martins, que trata de mudar os critérios de escolha de ministros da Suprema Corte. Da composição da Corte, já tratamos disso aqui no seu programa. Verdade. Para ser 10 anos e não haver recondução. Então, uma série de mudanças que eu acho que vai também oxigenar a nossa Suprema Corte. E a questão de uma turma dentro do Supremo decidir sobre um mandato que é eletivo. Esse é outro tema. Isso é um tema muito importante a ser suscitado. Isso temos que... Agora, a regulamentação dos dispositivos constitucionais são feitos por nós. Então, se tem algum vazio, algum vácuo ou alguma omissão que permite você interpretar dessa forma e você usurpar de um poder que não tem, aí nós temos que ter a cautela também de regulamentar adequadamente, de fazer, consultando os juristas e os especialistas para ajustar a realidade. Esse episódio, na opinião da senhora, vai gerar algum reparo, algum aperfeiçoamento legal? Sempre nessas horas, como inclusive na Operação Lava Jato,
E a gente viu nessa semana uma entrevista longa do juiz Sérgio Moro, em que ele fala abertamente preocupado que está por iniciativas parlamentares, especialmente na Câmara, em que trata de fazer alguma limitação à questão da delação premiada. Ora, isso se de fato vier a se viabilizar, se isso vier a se consolidar, se isso vier a ser feito, eu diria assim, é um corte na Operação Lava Jato. É uma fragilização porque, como disse o próprio magistrado que comanda essa operação, na chamada República de Curitiba, Sérgio Moro, ele falando com muito equilíbrio, com muita serenidade, em nenhum momento elevando a voz, daí nada, até o sorriso era meio de Mona Lisa, até para rir ele era contido. Então, eu penso também quando a gente observou, quando o ex-presidente Lula, por 2 vezes, esteve frente a frente com o juiz Sérgio Moro, a forma como ele tratou o presidente foi absolutamente respeitosa, de uma, digamos, de uma elegância, de uma conduta exemplar em todos os aspectos, né? Então, eu apreciei a entrevista nessa exortação e nesse alerta que ele fez. Se você mexer na questão do Instituto da Delação, você pode, ele admitiu mesmo, pode haver aqui ou lá algum equívoco de excesso, mas aí tem que ser o agente que faz isso e não. E também ele diz que fere a liberdade de quem está preso de querer oferecer delação. Independente se há uma semana preso ou um mês preso, se você mudar e acabar e a pessoa presa não pode fazer delação, você está tirando o direito de quem está preso de fazer uma colaboração premiada, hoje vulgarmente chamada de delação premiada. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.